Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui nos nossos devocionais semanais. Nós estamos trabalhando o livro de Salmos e nós temos hoje o Salmo 69, a alma abatida, reavivada. Aqui nós temos mais um salmo de Davi, e um salmo de Davi que também foi entregue ao músico Mor, como tantos outros salmos que nós já vimos. É um salmo com 36 versículos, então não é um salmo pequeno, e nós já encontramos no cabeçalho desse salmo, assim como nós vimos no Salmo 45, de que esse salmo deveria ser cantado ou recitado, tendo ao fundo ou sendo acompanhado pela melodia conhecida como melodia lírios, ou seja, melodia Shoshanim, como está aí no título, no cabeçalho da sua Bíblia. Esse salmo ele é bem interessante e bastante importante. Nós podemos usá-lo em várias situações em nossas vidas. Sabemos que todos os seres humanos são fracos, todos nós somos frágeis. Temos altos e temos também momentos em que nós estamos em baixa no nosso viver, né? Estamos animados por vezes e outras vezes não tão animados ou realmente muito desanimados. Negar que essas ocasiões existem é nós tentarmos então tapar o sol com a peneira. Nós temos sim momentos em que estamos desanimados, estamos desesperançosos e estamos até inseguros, E não adianta negar isso, isso não resolve o problema. Nós precisamos reconhecer, admitir a nossa fragilidade e depois então buscarmos o meio correto de superá-la. A forma suprema de superar esses momentos de dificuldade, esses momentos difíceis, é nós olharmos para a supremacia de Deus e sabermos que Ele é o nosso Deus, Ele é o teu Deus. Então, momentos difíceis todos nós passamos. Alguns chamam esses momentos difíceis de desesperança, de desânimo, chamam de depressão. Outros talvez estejam enfrentando aquilo que hoje é denominado como o burnout. Enfim, eu prefiro usar uma terminologia que é usada várias vezes na Bíblia, que é a alma abalada, o abalo da alma. E isso pode ser aplicado em várias situações em nossas vidas, quando a nossa alma está, então, nessa situação de dificuldade. Davi, mesmo sendo um homem muito valente, um homem de guerra, tinha os seus momentos difíceis, e isso é retratado em muitos salmos, e esse aqui é um destes salmos em que nós encontramos Davi mostrando a sua fragilidade como ser humano, mas ele sempre recorria a Deus e reencontrava forças no Senhor. Esse salmo então trata disso, e nós precisamos meditar nele e podemos usá-lo como instrumento nesses momentos de dificuldade que nós temos ou que alguns irmãos nossos possam estar passando. Nós devemos sempre lembrar que nós não estamos sozinhos, todos nós passamos por situações semelhantes a essa, apenas manifestamos de formas diferentes ou sentimos em áreas diferentes, em circunstâncias diferentes. Outros irmãos também ficam aflitos e passam por situações semelhantes. E devemos lembrar disso. Mas também devemos lembrar que Deus sempre estará pronto, sempre está pronto para nos socorrer nesses momentos. Começo então a leitura com as observações. Primeiro, vendo aqui do versículo 1 ao versículo 12, o sentimento, então, de uma alma abalada. E faço a leitura na NVI, hoje, mais uma vez, na nova versão internacional. Vamos lá, versículo 1 e 2, primeiramente. Salmo 69, versículo 1 e 2. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Então a gente vê aqui que um primeiro sentimento dessa alma batida é o sufoco, sentimento de sufoco, Talvez você já tenha passado por isso. Versículo 3 e versículo 4. Cansei-me de pedir socorro. Minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que me procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Então a gente vê que o versículo 3 e o versículo 4, as forças se esgotando, do salmista e desse que está em dificuldade. Versículo 5
também ele mostra que tem a consciência de que é pecador, né? Muitas vezes a pessoa está ali em dificuldade e a gente quer ficar afirmando que ela está em pecado, quando ela já sabe disso. Ela precisa, na verdade, um caminho de solução para que ela se erga, não que vá lá e pise mais nela. Você fez. Ela já sabe disso. Versículo 5. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. E depois também um outro sentimento dessa alma batida é a preocupação de não ser tropeço, né? de trazer outros para dificuldades também, como essa pessoa se encontra. Versículo 6 e versículo 7. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. E por fim, como penúltimo aqui, um outro sentimento dessa alma batida é que mesmo fazendo o certo, buscando fazer o certo, fazendo o correto, continua recebendo ataques. Então veja versículo 8 ao versículo 12. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua causa me consome, os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim, e sou a canção dos bêbados. Então, até mesmo quando tenta fazer o correto, as pessoas buscam erros nessa pessoa que está em dificuldade, né, quando nós estamos em dificuldade. Por fim, desses sentimentos da alma batida, nós encontramos uma dor física e uma dor também mental, ou uma dor espiritual, ou psicológica, né? Uma parte material e imaterial do ser humano, uma dor que afeta todo o corpo. Versículo 20 e versículo 21. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores, e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida, e para matar-me, a sede deram-me vinagre. Então veja que a pessoa já está no fundo do poço, né? E ela procura ajuda, procura socorro, e na verdade as pessoas querem pisar mais nela, ao invés de auxiliar ela a se levantar, né? Esses são os sentimentos de uma alma batida. E daí essa alma batida clama pelo Senhor, né? E ela clamando por socorro, nós encontramos do versículo 13 ao versículo 19. Ela primeiro grita, tira-me, né? Versículo 14 e versículo 15. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar, liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Ela grita, tira-me. Também no versículo 16, responde-me, responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim, né? Volta-te para mim também é um outro clamor, né? Vire-se para mim, ó Deus, né? Versículo 17, não escondas do teu servo a tua face, volte-se para mim, né? Responde-me depressa, pois estou em perigo. E por fim, pede, aproxima-te de mim, ó Deus, né? Versículo 18, aproxima-te, resgata-me, livra-me por causa dos meus inimigos. Então veja o clamor de uma alma abatida, clamando primeiro por socorro e também clamando por justiça. Versículo 22 a 29. Que a mesa deles se lhe transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha, escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, faz-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance, fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhe pecado sobre pecado, não os deixe alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Davi aqui abre o coração, né? Nós sabemos que esse sentimento não deve estar no sentimento de um cristão com relação aos seus inimigos, mas pelo contrário, como Jesus ensinou, devemos amar os nossos inimigos. Mas a realidade é que isso habita o nosso coração muitas vezes.
E Davi aqui abre o seu coração e mostra que ele é ser humano. E é exatamente isso que estava passando em seu coração, clamando por justiça que seus inimigos fossem destruídos. Mas ele é tratado nessa ira, e nós encontramos ao final desse salmo um Davi já com a alma restaurada, com a alma reanimada, reavivada. E aqui, então, é um Davi que louva, uma alma que adora ao Senhor, o louvor da alma que estava batida e agora reavivada. Versículo 30 a 36. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que nele se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o teu nome. Esse é o Salmo, então, 69. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, está passando por momentos difíceis, olhe para Deus. Clame a Ele, deposite diante dele as suas aflições e contemple a sua majestade e o amor que ele tem por você. Deus o abençoe. Até semana que vem com o Salmo 70. Aí um salmo pequenininho. Deus abençoe, te guarde e te proteja.